Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a nossa 14ª semana. Então, estamos aqui ainda em junho, certo? Hoje é quinta-feira, dia 10. E aí eu mudei a figura aqui porque outra coisa que é muito importante para a tradição brasileira são as festas juninas, né? Que acontecem no mês de junho e às vezes até se estende um pouco até julho, né? Faz parte da tradição, né, brasileira, aquelas festas também chamadas de festas caipira. Aí eu mudei aí a figura. Então hoje, quinta-feira, é a nossa aula 1, língua portuguesa no livro e atividade impressa de língua portuguesa também. Então, no livro de português de vocês, nós temos outro conto, esse texto 2 da unidade 2. É o conto tradicional indígena, né? Tem origem de indígena, foi uma escritora da tribo Guarani que fez, né? A Gera Zizelda, ela é de uma tribo Guarani e ela fez esse texto. As duas primeiras questões aí é só para você ler, discutir com alguém ou pensar a respeito, né? Por que o cachorro abana o rabo? Por que o galo canta de manhã? Por que os animais têm determinados comportamentos, certo? Então, por que será que eles fazem essas coisas? Aí essa história ela vai falar um pouco sobre isso, né? É o que fala na número 2 aqui, ó. O texto que você vai ler mostra uma explicação, né? Claro que como se fosse uma ficção, né? Uma lenda, explicando os barulhos que os sapos fazem. Já viu como eles são barulhentos, principalmente quando está em tempo de chuva? Então, essa história aqui, né? O Poranduja, o sapo pidão, né? Fala de um sapo aí que vivia pedindo as coisas e ele era rejeitado pela família, pelos amigos, porque ele era muito pidão, aquela pessoa que pede demais. E o Poranduja, na linguagem deles, né, da tribo indígena lá, era pidão, né, significa pidão. Então você vai ver muitas palavras nesse texto que são de origem, né, indígena, igual aqui, ó, Iguaçu, que significa Rio Grande na linguagem deles, entendeu? Você vai ver muitas palavras assim na origem indígena. A história é interessante, você tem que ler, porque ela começa com um neto, né, uma criança, e o avô conversando entre eles, e ele querendo saber por que os sapos faziam esse barulho. Aí o avô dele começa a contar essa lenda aí, ó. Começa a contar uma história e ele vai imaginando a história que o vovô vai contando, tá vendo? Então você vai lê-la todinha, essa história, esse conto indígena, tá? Vai lê-la todinha. Ela acaba bem aqui, ó, aí tem algumas informações sobre a autora, né? Tem um glossário. O que é glossário? É onde fica a explicação de algumas palavras que tem no texto, tá? Terminou de ler o texto, mas é para ler mesmo, tá? Leia ele todinho, leia com calma, prestando bastante atenção. Aí vai vir a nossa página 45, que são os exercícios. Mas essa página até que não tem muita coisa para fazer escrito, tá? Igual, ó, vocês estão vendo aí, ó? Essa número 2 aí, e essa número 1 e essa número 2, são apenas para você conversar, para você ler e pensar a respeito, certo? Você vai conversar com alguém aí ou pensar a respeito. Por que ninguém queria ficar perto do Oporanduja, né, o sapo pidão? Né? Lá no texto fala que era porque ele pedia demais, né? O que levou o Poranduja a se afastar de todo mundo? Que ele tem uma hora lá que ele se afasta. Aí durante o texto você vai ver por quê. Para a mãe do Poranduja. Por que a mãe do Poranduja procurou ele depois, em certo momento? Que ele vai se afastar, né? E ela vai voltar a procurar ele. Aí você vai pensando sobre isso, que depois tem umas perguntas embaixo. A número 2 também é para você pensar a respeito. Durante o texto, né, os animais da aldeia, eles reconheceram as qualidades do Oporanduja, né, que ele era pidão, mas que ele não pegava nada sem pedir, ele só era pidão, né? Vai ter uma hora no texto que eles vão reconhecer e vão até precisar da ajuda dele. Aí está perguntando o que você acha das atitudes que os animais tiveram com ele, né? O que a mãe mesmo que se afastou dele também, tratou mal na história, a família dele. Então você vai pensar a respeito disso depois de ler o texto. Mas essa número 1 e 2 aí é só para isso mesmo, só para você ler e pensar a respeito. Agora, a número 3 em diante, aí você vai responder, tá? Vamos lá para a número 3.
Como a Poranduja descobriu que seus familiares iriam à festa? Tem um momento que eles vão à festa, e claro que não convida ele, porque todo mundo fica afastado dele e não gosta dele porque ele é pidão. Aí lá no texto fala como é que ele descobriu, né? Ouvindo assim, escondido. O que você acha dessa atitude de ouvir escondido o que as pessoas falam? Você acha que é legal ou não? Aí você vai responder e dar a sua opinião, tá? Aí na número 4, nessa número 4 aqui, por que o Poranduja fingiu não saber da festa para a sua família, né? Para a sua família, e a família saiu e pediu que ele cuidasse da casa. E ele ficou fingindo que ia cuidar da casa, né? Por que ele fez isso? Lá no texto fala por quê. A número 5 diz: o conto Poranduja, o sapo pidão, apresenta duas histórias, uma dentro da outra. Como assim duas histórias? Lembra que eu falei que ela começa com uma criança, pessoas mesmo, uma criança e seu avô conversando? E aí o menino tá com a dúvida lá por que os sapos fazem barulho. Aí o avô dele começa a contar uma história. Então, assim, primeiro é a história do avô e da criança, a conversa entre eles. Depois tem a história do sapo, né? Que é a lenda aí no caso. É uma história dentro da outra. Aí você responde nessa parte aqui e as próximas partes da interpretação do texto a gente vê em outra aula. E continuando a nossa aula de hoje, a aula 1, da 14ª semana, coloca ali a data, 10/6, tá? Nós vamos continuar com língua portuguesa, vamos trabalhar. Lembra que no livro nós trabalhamos a letra C, que às vezes ela tem som de K e às vezes ela tem som de S? Pois é, aqui a gente vai continuar falando dos sons que a letra C faz, né? Então, aqui do ladinho eu tenho um enunciado. Lembra o que é enunciado? Enunciado é a parte que explica, né? Aquela parte que eu leio, que me explica o que é para fazer. Aí vamos ler com você. Você percebeu que quando a letra C, né, está acompanhada de E e I, ela muda o som? Então, geralmente, quando ela está com O, né, ela é com o A, o O e o U, ela tem o som do K, né? O som do K. Mas quando ela está com essas letras aí, essas vogais, a E e o I, ela fica com som de S, né? Ela muda o som. Muito bem. Então vamos ler as palavras e circular somente as que são de acordo com esta regra aí. Qual é a regra? A letra C, que sempre que ela está junto com E e o I, sempre que ela está junto com E e o I, vai ter som de S. C, si. Entendeu? Então, o que você vai fazer aqui na tarefa? Você vai circular somente as palavras em que o som do C, tá? Está com S, junto com I e com E, tá? Não é para circular palavras com cedilha, não. Certo? Cedilha é na outra tarefa embaixo. Então, você vai circular só aquelas que estão com I e com E. Então, quando você encontrar uma palavra com C, E, com C, I, né? C, si, você pode circular. Por exemplo, camisola. O C tem som de K, então não vou circular. Cinema. Ah, o cinema, olha aqui no começo. Eu tenho o C junto com o I fazendo si. Aí essa aqui eu vou circular. Entendeu? Cabeça. Cabeça, o C tá com som de S, mas ele tá cedilha. Eu não quero cedilha, então não vou circular isso aí, tá? Então só é para circular as que tem CE, né? E CI. C-si, tá? Só as palavras com CE e CI. Depois que você fez isso, aí você vai fazer essa tarefinha que está escrita assim: eu começo, você continua. Você vai pegar as palavras que você circulou aqui, ó, tá? As palavras que você circulou aqui nessa parte, você vai pegar e vai colocar aqui nessas coluninhas. As que são com CI vão ficar aqui, tá? Vão ficar aqui. As que são com CE vão ficar aqui. Aí tem até um exemplo, né? Aqui foi feito um exemplo, ó. Aqui as que são com CI vai ficar aqui, cinema. As que são com CE vai ficar aqui do outro lado, né? Cenoura, certo? É só você colocar si deste lado, né? E do lado direito, C. Feito isso, são as palavras que você circulou lá em cima.
Aí nós vamos mexer agora com C cedilha, ou também chamado de cedilha, né? Que é quando o C, ele ganha essa cobrinha aqui embaixo, né? Esse rabinho aí, ó, que faz o quê? Ele ficar com som de S, mesmo quando ele tá junto com o A, com o O e com o U. Porque você lembra, quando a letra C está com A, junto com o O e junto com o U, o som é K. O som fica igual ao do K, certo? Mas acontece que quando eu tenho aqui o cedilha, aí mesmo estando com A, mesmo estando com o O, mesmo estando com o U, vai ficar com som de S, certo? Para isso que serve o cedilha. É para dar um som de S para a letra C, quando ela está com A, O e o U. Então, nós temos aqui, complete as palavras com as sílabas em destaque. Aí ele tá até colocando aqui, o menino tá falando, ó. Só podemos usar o cedilha antes das vogais A, O e U, tá? Eu não uso cedilha com E e nem com I, porque não precisa. A letra C junto com E e com I, ela já tem som de S, não precisa, tá? Aqui é porque precisa em algumas palavras, não são todas. Então, nós temos aqui, eu vou ler as palavras para vocês. Vamos ler primeiro as sílabas. Então, eu tenho sa, são, so e su, certo? Todas com cedilhas, tá vendo? Com cedilha, C cedilha. Então, vou ler as palavras, aí você vai ver qual dessas aqui que completa essas palavras aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Cabeçudo, educação, serviço, canção. Aqui pode ser moça ou moço, tá? Açude. Açude é como se fosse uma espécie de rio, né? De represa. Calçado e caroço. Viu? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo e me ouvir lendo de novo, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai completar aqui primeiro, completar direitinho aqui com essas sílabas aqui, certo? Depois você vai pegar e trazer essas palavras para cá. Você vai pegar as palavras de cá e trazer para cá. Deu para entender? Então, vamos lá. Agora, escreva as palavras acima no quadro correspondente. Então, todas as palavras que você completou com sa e são, você vai colocar aqui. Todas que você completou com so, aqui. E todas que você completou com su, aqui, tá? Vai ter umas colunas que vai ter mais que as outras, normal. Então, você vai pegar as palavras daqui e colocar aqui de acordo com o que você completou, certo? E a número 3, complete as frases abaixo com uma das palavras que você usou lá em cima, tá? Vai ter algumas dessas palavras aqui, no caso 2 delas, que vai completar essa frase aqui. Aí você tem que descobrir, o é de couro, couro. O macaco é, tá vendo? Você vai completar com uma daquelas palavras ali. Aqui melhor se adequar, né? Que melhor completar essa parte aí. E antes de terminar, vamos lembrar de uma regra importante do cedilha. Além dele só ser usado com A, com O e com U, é uma regra super importante. Nunca se começa palavra com cedilha. O cedilha sempre vai durante a palavra, no meio ou no final, mas nunca no começo. Não se começa a palavra com cedilha, ok? Eu posso começar com C, normal, mas com cedilha, não se começa a palavra com cedilha. Guardou essa regra? Beleza. Então, espero que tenha entendido e até a próxima.